gente olha para a problemática do ser humano, nós vemos que o homem, mulher, o ser humano, tem um monte de problemas. No meu papel de pai, de esposo, de filho, de amigo, de profissional, só para ligar a câmera aqui eu tenho um monte de problemas, que sempre surge alguma coisa. Então, assim, a vida humana é feita de problemas, é feita de coisas que não saem do jeito como a gente gostaria, que a gente não sabe como fazer que funcionem do jeito que nós queremos, conhecimento que sempre é limitado, competência que sempre, por mais que a gente amplie, continua sendo limitada. Então, obviamente que a vida é cheia de dificuldades. Mas assim, nós podemos analisar a nossa situação em vários níveis, digamos assim, de profundidade ou de abrangência. Então, por exemplo, vamos colocar um exemplo para que fique mais fácil. Vamos imaginar que eu tenho uma enxaqueca. E aí eu penso, mas o que aconteceu com a enxaqueca? Aí eu digo assim, eu estou acostumado a tomar café no trabalho e hoje não tomei café, logo a minha enxaqueca deve ser produzida pelo café. É um grau de análise onde eu rapidamente correlacionei alguma coisa que estava mais ou menos próxima e estabeleci uma relação de causa e efeito. Acontece, porém, que 2 dias depois tomei um monte de café e ainda assim estou com outra enxaqueca. Aí eu digo assim, bom, talvez seja não só porque quando não tomo café, mas também quando estou com o estômago vazio, faz muitas horas que não como. Tá? Aí um outro nível de profundidade, já estou correlacionando mais coisas. Saio desse pensar fraquinho, fajuto, linear, que correlaciona apenas umas poucas coisas e começo a correlacionar mais coisas. Aí um outro dia comi, tomei café e estou com enxaqueca. Deve ser porque dormi poucas horas, meu sono nos últimos dias não foi muito bom, me parece que há uma correlação entre dormir mal e enxaqueca. Tá? Aí, outro dia, dormi bem, comi bem, tomei um monte de café, tenho enxaqueca, aí vou no médico, ele me manda fazer alguns exames, e aí eu vejo que tenho algumas carências nutricionais e um pouco de pressão alta, que me parece que também ajuda com a questão da enxaqueca. Não se preocupem com se o que estou dizendo encaixa certinho ou não, entendam, é só um exemplo, não sou médico para correlacionar essas coisas, mas entendam o que estou querendo que você entenda, que nós podemos analisar o problema em diferentes graus de abrangência, de profundidade, correlacionando uma variável, 2 variáveis, 50 variáveis. Então, de repente, agora tem a questão de que estou com uma pressão alta, além das questões nutricionais, e aí quando se pesquisa um pouquinho sobre a pressão alta, não tenho antecedentes na família, o médico diz, não, isso aí é estresse, você se cobra muito e tem uma personalidade muito exigente, alguma coisa assim. Nós podemos analisar a problemática humana de muitas formas, correlacionando apenas umas coisinhas ou algumas coisonas. O que nós estamos fazendo aqui é indo fundo na análise da problemática humana. Tá? Então, vejam, de uma outra maneira, nós poderíamos colocar as coisas dessa maneira. Nós temos um evento, e aí, no primeiro momento, a gente dá uma olhada no mundo para ver como que estão as coisas no mundo. A gente diz, a culpa é do mundo. Depois a gente diz, não, a culpa é da outra pessoa, ou das pessoas, ou de alguém em particular. Aí depois a gente diz, não, a culpa é minha. Aí depois a gente começa a questionar, mas será que a minha ação sozinha provocou tanto resultado negativo? Será que toda a responsabilidade é minha? Aí eu vejo que o ego tem um negócio que aparece e desaparece, aparece e desaparece, e aí eu começo a dizer, pô, mas será que o ego é a causa de tudo isso? Ou será que tem algo maior? Nós podemos analisar as coisas em diferentes graus de profundidade. Então, em um primeiro momento, a maioria das pessoas analisa as coisas de maneira superficial e tenta controlar o mundo, tenta controlar o outro, tenta modificar as situações. Ninguém para compreender que a própria mente cumpre um papel nessa situação, que a mente é uma variável extremamente significativa à relação que nós temos com os pensamentos. A gente tem infinita quantidade de problemas variados, problemas que não tem solução definitiva. Isso você tem que entender. O ser humano, por mais que se ilumine, por mais que compreenda como a mente funciona, continuará tendo problemas. Um Buda tinha os problemas dele. O Cristo tinha os problemas dele. Qualquer outro santo iluminado tinha os problemas dele, coisas concretas. Tá? E vai continuar acontecendo esse tipo de coisas. Agora, o que acontece é que, dependendo do quão identificados estamos ou não com o nosso ego, a experiência se torna mais ou menos dolorosa.
Se eu me identifico com o ego 100%, as experiências, as peripécias, as aventuras e fracassos e sucessos do ego ganham uma intensidade enorme. Se eu mantenho a consciência de que não sou o ego, tudo isso se torna muito mais ameno, menos estressante, muito mais fácil de gerenciar, de administrar. Então, veja, nós aqui podemos começar a pensar em uma outra perspectiva. Eu entender que, além desses muitos problemas tópicos, circunstanciais, problema com meu filho, problema com a minha mulher, problema com meu cachorro, problema com o vizinho, problema com o chefe, problema com o carro, problema com o chuveiro que queimou, problema com qualquer coisa, além dessa inúmera quantidade de problemas que parece o samsara, nascem e morrem os problemas. Você resolve um, nasce outro. Você resolve, mata ele, mas nasce outro daqui a pouco. Além de todos esses que nós não temos como resolver definitivamente, nunca ninguém vai conseguir, tá? Existe uma outra questão, um outro problema que é a identificação com o ego. Esse é um problema que pode ser resolvido. Diferentemente dos outros que sim, você resolve topicamente, momentaneamente, mas a problemática no mundo continua acontecendo continuamente, renascendo, recriando-se. Mas uma vez que você resolve o problema da identificação com o ego, os problemas do ego continuam, mas a experiência se torna mais suave, até mesmo divertida, até engraçado, ou até gostoso poder resolver alguns problemas. Não tem gente que joga xadrez, damas, e que cria problemas mentalmente no jogo. Quem joga xadrez treina, inclusive, resolvendo problemas. Põe uma posição e tenta ver qual é a melhor jogada. Porque é gostoso, porque é divertido, porque dá um prazer cognitivo resolver problemas. Vocês devem ter algum prazer desse tipo em alguma área. Talvez alguns de vocês gostem de organizar todos os potes da cozinha, colocar tudo bonitinho, arrumadinho. Talvez outros gostem de arrumar a gaveta, talvez outros gostem de fazer outras coisas. Mas assim, resolver problemas, superar obstáculos é divertido. Se a gente consegue apreciar o fenômeno de um certo ponto de vista onde não nos sintamos ameaçados. Seja na nossa existência física, como existência, sem medo de morrer, seja na nossa existência emocional, sem sentir-nos indignos, incapazes, inadequados. E a gente consegue isso quando muda a relação que temos com os pensamentos, com os rótulos, com os papéis, em outras palavras, a relação que temos com o nosso ego.